Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo vou falar um pouquinho da interface de comunicação serial assíncrona, o ART. O ART é o nome de um dispositivo que transmite e recebe dados de maneira assíncrona. O significado de UART é Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Então, diferente do protocolo 2C ou do barramento 2C e a SPI, que são nomes para interfaces de comunicação, o ART é o nome do dispositivo, o dispositivo que transmite e recebe dados de maneira assíncrona. Então não é o nome do protocolo, não é o nome da interface, mas sim o nome de dispositivos que conseguem se comunicar de maneira assíncrona. Vamos ver neste vídeo quais são os princípios fundamentais da comunicação entre dispositivos UART. Nós vimos anteriormente, em comunicação síncrona, que o barramento I2C é composto por duas linhas, SCL e SDA. Nós damos nome de mestre e escravo aos dispositivos comunicantes nessa linha, onde o mestre é aquele que sempre controla a linha de clock. Então, o clock é um diferencial que dá o nome de comunicação síncrona, O clock permite a gente localizar os momentos de escrita e leitura da linha de dados. A linha de dados, então, chamada de SDA, é uma linha bidirecional entre o mestre e vários escravos, e ambas as linhas têm que ser acompanhadas de resistores de pull-up para esse sistema funcionar. A transmissão de dados no sistema I2C é marcada por um início bem definido, através de um flanco de descida em SDA quando o clock é 1, e por um fim de comunicação, chamado de stop, quando há um flanco de subida em SDA quando o clock vale 1. Essa comunicação também oferece um ciclo de acknowledge que permite ao mestre verificar se o escravo está conectado ao barramento ou não. Os momentos de escrita e leituras na linha são bem definidos. Por exemplo, quando o clock está ativo, quando o clock está em 1, são os momentos onde o mestre e o escravo devem fazer a leitura da linha. Quando o clock vale 0, é o momento de escrita, então é o momento que a SDA pode modificar o seu valor e é quando o mestre ou o escravo vão alterar o valor da linha de SDA. Numa interface SPI, nós temos, além da linha de clock, nós temos duas linhas de dados unidirecional para deixar essa comunicação full duplex. Então nós temos uma saída do mestre entrada para o escravo chamada de MOSI, Master Out Slave In, e uma saída do escravo entrada para o mestre chamada de Master In Slave Out. Nessa comunicação, o simples fato de bater a linha de clock indica quais são os momentos corretos de leitura e escrita. E aqui eu não tenho uma sinalização igual eu tinha em I2C de Start-Stop. A própria batida de clock já é o início da comunicação. Então os flancos nessa comunicação aqui tem variações, mas aqui nesse caso aqui o flanco de descida é o momento de escrita, tanto para o mestre quanto para o escravo, e o flanco de subida é justamente o melhor momento para realizar a leitura das linhas de dados. É o momento que a linha de bits encontra-se estável. E o primeiro flanco é tido como uma sinalização de start e o último flanco é tido como uma sinalização de stop, acabou o byte que eu quero transmitir. Em sistemas de comunicação SPI, nós temos registros de deslocamento que são controlados e cadenciados por um clock interno ao mestre. É o mestre que controla a linha de clock e é ele que transmite o clock para o escravo para que o escravo tenha a sua referência e o momento de captura e escrita de dados. Então são dois registros de deslocamento, um para o mestre e um para o escravo, que também permite a gente enviar dados do mestre para o escravo e também receber ao mesmo tempo. Então não tem como desassociar as ações de leitura e escrita numa interface SPI. Agora, se eu pegar esses dispositivos e remover a linha de clock, eu entro no princípio de comunicação assíncrona. Então o nome assíncrono vem justamente de uma comunicação com ausência de clock, com a ausência de uma referência de tempo que marca os momentos de leitura e escrita. Nesse caso, os dispositivos 1 e 2, eles se comunicam através de linhas unidirecionais, e aqui eu vou chamar de TX e RX, onde nós vamos conectar TX de um dispositivo no RX do outro dispositivo. Então, o dispositivo 1 transmite, o dispositivo 2 recebe. Esse tipo de conexão ela é diferente das conexões anteriores, porque em I2C e SPI a gente conectava MOS em MOS, MISO em MISO, e SDA em SDA e SL em SL. Então aqui é diferente, eu estou conectando TX em RX e TX em RX do dispositivo 2. Internamente, essa comunicação, como ela é feita de maneira assíncrona, as duas linhas funcionam de maneira independente, cada uma com um registro de deslocamento.
Como eu não tenho uma referência de clock única para os dois dispositivos, cada dispositivo deve gerar a sua própria referência de clock. Então, o dispositivo 1 tem a sua referência de clock e o dispositivo 2 tem a sua referência de clock. Como eu não transmito juntamente com os dados o momento que eu devo fazer a leitura e escrita, eu preciso entrar em um acordo prévio entre o dispositivo 1 e o dispositivo 2 sobre alguns aspectos dessa comunicação, como, por exemplo, talvez o mais importante, é a taxa de transmissão de bits ou a frequência do clock interno de cada um dos dispositivos. É claro que essa frequência deve ser igual para os dois dispositivos para a comunicação ser bem sucedida. Quando eu quiser transmitir os dados, então, de um dispositivo para o outro, eu vou transmitir os bits numa linha serial. Então eu vou começar transmitindo ou do bit mais significativo ou do bit menos significativo, tá? Isso é livre, é uma convenção que você pode escolher entre os dispositivos comunicantes. E aí nós temos que transmitir frames, conjuntos ou pacotes de 8 bits ao total. Como que eu faço então para definir um momento de início da comunicação, já que essa comunicação é feita assíncrona e pode acontecer a qualquer momento? O dispositivo 2 não tem como saber se o dispositivo 1 está transmitindo dados, a não ser pela própria linha de dados. Então deve ter alguma coisa na linha de dados que marca o início de uma comunicação e o final da comunicação também. Como é que eu faço para saber que há o início e fim da comunicação? Para chegarmos nesse ponto, eu queria introduzir primeiro um conceito de qual que é o valor da linha quando ela está ociosa, quando há silêncio, quando não há comunicação. Quando não há comunicação, a linha de transmissão, ambas as linhas, elas ficam em um lógico. Esta não é uma linha que fica em dreno aberto igual a I2C. Essa é uma linha que tem drivers de push-pull igual eu tinha lá em SPI. Então, são comunicações feitas de ponto a ponto, sem ter barramento, sem possibilidade de conectar vários dispositivos entre dois dispositivos comunicantes. Então, quando a linha de comunicação está em fixa em 1, significa que não há comunicação e a linha está ociosa. O tempo de duração que um bit leva para ser transmitido numa linha é chamado de período de bit e é ele que define a frequência de transmissão, a taxa de transmissão em bits por segundo. Então, essa frequência de bits por segundo é o inverso do período de bit, que é também chamado de baud rate, ou bit rate, a taxa de bits por segundo. Então, o nome baud rate é muito famoso, muito conhecido quando a gente trabalha com dispositivos UART, e aí a gente vai sempre usar um número em hertz, que significa taxa de bits que eu quero transmitir. Então, baud rate é nada mais do que o inverso do período do bit. Só que imagina que eu queira transmitir o bit 1, um bit de valor 1. O primeiro bit que eu vou enviar tem o valor 1. Se eu for transmitir e sair do estado da linha ociosa e transmitir o bit de valor 1, a linha não vai mudar de valor. E isso é um problema, eu não tenho como marcar o início da comunicação aqui. Para marcar o início da comunicação, a gente vai mandar um bit especial que é chamado de bit de start, ok? Esse bit de start tem um valor 0, que é justamente o valor contrário ao da linha ociosa. Então eu tenho que mostrar para o dispositivo que vai receber a minha informação que eu estou saindo do estado ocioso, que estou entrando no estado de comunicação. É como se fosse o equivalente a um oi, numa comunicação humana. Oi, tudo bem? Ou então, oi, vamos conversar? Então esse é chamado de bit de start, ele tem o mesmo tamanho de um período de bit, e eu puxo ali então para 0 para poder iniciar a comunicação. Depois do bit de start eu envio então 8 bits de informação, e após o último bit de informação eu preciso de um bit chamado de bit de stop para voltar a linha ao seu estado ocioso. Então a gente vai chamar de bit de stop o bit que vale 1. Antigamente, os dispositivos UART, eles se comunicavam, eles eram relativamente lentos, tá? Então, o clock de comunicação era quase o mesmo clock do processador interno. Então, para dar um tempo, uma folga de comunicação entre a transmissão de frames consecutivos, era muito comum ter mais de um bit de stop. Então, um bit de stop talvez não fosse suficiente para que o dispositivo 2 recebesse e processasse os dados. Então, era um dos acordos possíveis até hoje, é você ter até 2 bits de stop. Entretanto, 2 bits de stop é uma configuração em desuso muito raramente usada. Hoje os dispositivos possuem clocks internos bem altos, que permitem então fazer o processamento dos dados que forem enviados na linha de comunicação apenas em um bit de stop. O bit de stop também é importante para você marcar uma nova comunicação que vem em seguida. Porque imagina se o último bit que você transmitiu foi o bit 0.
Se eu quero mandar um novo start, eu não sei dizer que eu vou receber um novo start porque a minha linha vai estar em 0, então eu vou manter ela em 0? Não, eu preciso dessa transição de 1 para o 0 para marcar o meu start. Então, o stop ele garante que a linha volta para o seu estado ocioso para que na próxima transmissão de um byte eu tenha um novo marcador de início de comunicação. Então, esses marcadores start e stop são nada mais, nada menos do que a transmissão do bit 0 no início e a transmissão do bit 1 no final, sendo transmitido uma ou duas vezes no final. E o receptor? Qual é o melhor momento para ele receber? Bom, eu posso fazer a leitura bem aqui no comecinho do bit. Se eu fizer essa leitura aqui no comecinho do bit, eu me permito atrasar um pouquinho essa recepção, porque se eu tiver um clock interno um pouco diferente do meu colega transmissor, pode ser que o meu clock ele se atrase e aí eu tenho um período bom para me proteger contra esse atraso. O problema é que se o meu clock interno for mais rápido do que o dispositivo 1, eventualmente essa recepção vai acontecer um pouquinho antes, então eu não tenho tanta margem assim para errar se eu fizer a amostragem dos bits no começo do seu período. Eu poderia pensar então em fazer a amostragem no final, mas aí eu vou ter exatamente o mesmo problema caso o meu clock interno seja um pouquinho mais lento do que o meu dispositivo do meu transmissor. Então, o momento ideal para realizar a amostragem desses bits é justamente no meio do período. Então, recebi um start, agora eu vou receber os bits e vou amostrar o seu valor exatamente na metade do período. É importante definirmos esse momento como exatamente a metade do período para que a gente tenha uma margem de erro, exatamente da metade do período do bit para cá e metade do período do bit para o outro lado também. Então eu me permito errar um pouquinho. É claro que nem todo sistema é perfeito e pode haver uma falta de sincronia entre os dois dispositivos comunicantes. Este caso que eu estou mostrando aqui no slide é o caso onde a frequência do receptor é igual à frequência do transmissor. Então, o dispositivo 1 tem uma frequência interna, um clock interno, que dita o seu ritmo de comunicação, frequência de transmissão. Os dois dispositivos estão em acordo quanto à frequência de transmissão, mas como os clocks são gerados internamente e de maneira separada, pode ser que haja uma diferença entre as frequências que são geradas para a transmissão e recepção. Quando a frequência do receptor é menor do que a frequência do transmissor, o que vai acontecer? A minha distância entre as amostragens vai ficando cada vez maior. E aí pode ser que o meu período de amostragem seja maior do que o período do bit. E eventualmente eu posso até saltar um bit e não amostrar ele. Isso aqui é um problema de sincronia. De maneira contrária, o equivalente pode acontecer se a frequência do receptor for maior do que a frequência do transmissor. Nesse caso, vai acontecer um afunilamento, um achatamento dessas recepções, de forma que, eventualmente, pode acontecer a recepção de 2 bits em 2 amostragens do mesmo bit, o que causa também um erro de comunicação. Então, a sincronia, aqui a grande mensagem que eu quero passar para vocês, é que sincronia entre dispositivos UART é muito importante. É importante que os dois dispositivos estejam sincronizados. A gente vai ver que a configuração do clock é a mais importante quando a gente for trabalhar o dispositivo dedicado de comunicação UART. Então é importante que a gente mantenha a amostragem no meio do período do bit. Para tentar se proteger contra alguns problemas de comunicação, a gente vai adicionar um bit de paridade. Então isso aqui é um acordo, uma convenção que é usada entre vários dispositivos comunicantes para tentar proteger um pouco os dados que são transmitidos. A paridade é nada mais do que uma redundância, é um bit que não traz informação extra, ele traz apenas redundância, que contém informações sobre todos os demais bits anteriores. Ele permite uma forma de verificação se o que foi transmitido é o que está sendo de fato recebido, ou se não houve erro de comunicação. A paridade ela pode ser formada de duas formas. Ela pode ser simplesmente a soma, e aqui a soma entende-se a porta shor de todos os bits que foram transmitidos, ou a inversão desse valor, o valor invertido da soma de todos os bits. A gente chama de paridade par quando a soma de todos os uns é par, incluindo o bit de paridade. Então, se eu tenho um número par de uns aqui, a soma dos bits é 0. E o bit de paridade, então, vai valer 0 para manter a soma dos bits par, a soma dos bits que valem 1 par. Agora, se eu quero uma paridade ímpar, eu vou usar a soma dos bits invertida para manter a soma dos uns ímpares.
Então imagina que eu enviei 3 uns, né, e o resto tudo 0. Esses 3 uns me dá a soma de bits igual a 1, né, passando a porta XOR, 1, XOR, 1, XOR, 1 e XOR vários zeros, vai dar 1. Para equilibrar a paridade, a gente vai adicionar um 0, já que a soma deu 1, eu inverto esse valor, vai dar 0, e aí eu vou acrescentar um 0 como paridade para manter o número de uns ímpar. Então esses são dois tipos de paridades que permitem ao receptor verificar se o que foi transmitido é válido ou não. Vamos ver alguns exemplos. Suponha que eu queira enviar a palavra B5. E aqui eu vou entrar numa convenção que eu vou enviar primeiro o bit menos significativo. Então B5 é a palavra binária 1011B 01015. Se eu for começar a transmitir do bit menos significativo para o mais significativo, eu vou começar a transmitir desse cara aqui. Então vai transmitir o 1010, depois eu vou transmitir 1101. E é isso que aparece na linha de transmissão. Então a linha estava em estado ocioso, eu puxei a linha para 0 para indicar um start, então esse bit inteiro aqui que vale 0 é uma sinalização que eu quero comunicar, então ele vale um start, um bit de start, e logo em seguida eu vou mandar o bit menos significativo, 1010, e depois eu vou mandar o outro nibble, né? Então 1101, sendo que o último bit enviado foi o bit mais significativo. A esses 8 bits transmitidos eu vou acrescentar uma paridade ímpar, para garantir que a soma de uns dessa comunicação seja sempre ímpar. Então eu vou transmitir, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números uns. Como esse número já é ímpar, eu não preciso acrescentar mais nenhum 1 aqui. Então vou manter essa paridade em 0. E essa paridade ímpar também pode ser vista como a soma de todos os uns invertida. Então 1 XOR 0 é 1, XOR 1 é 0, XOR 0 é 0, XOR 1 é 1, XOR 1 é 0, XOR 0 é 0, XOR 1 é 1. E aí eu pego esse valor, inverto, vai dar 0 e acrescento ele no final da minha comunicação. Então, esse bit extra que eu estou transmitindo é o bit de paridade e permite a verificação do lado do receptor. Só que nem toda comunicação é perfeita. Pode ser que, eventualmente, a gente seja bombardeado por glitches. É muito comum você ter uma linha, né, de comunicação ao lado de outra, e essa comunicação, toda vez que eu tenho chaveamento de bits, e essas duas linhas estão próximas, eu gero esses sinais de crosstalks. São glitches que acontecem por conta de interferência entre os dois sinais. Esses glitches podem interferir negativamente a transmissão, por exemplo, nesse caso desse bit aqui. Em alguns momentos ela não interferiu, tá vendo que a amplitude do glitch é pequena, ou ele aconteceu em momentos que não atrapalhou a comunicação. Mas se o glitch for de curta duração e eu der azar de amostrar o valor da linha justamente num desses glitches, pode ser que eu leia o resultado errado na minha recepção. Então, quando o receptor fizer a leitura dessa linha de dados, ele vai receber o valor 10001101. Então, de maneira contrária, né, já que eu comecei do bit menos significativo, vai ser 10001101. E aí ele vai receber o bit de paridade e vai verificar se essa palavra está correta ou não. Como essa palavra tem 1, 2, 3, 4 uns, então essa palavra que foi recebida ela está mal formada, porque se o acordo entre o transmissor e o receptor era de uma paridade ímpar, o transmissor enviou a paridade correta, mas o receptor percebeu que a paridade está errada. Ele não tem como dizer que é esse bit que está errado, ele não sabe qual bit está errado. Ele só sabe que a palavra que ele recebeu não faz parte do dicionário de palavras possíveis a serem enviadas. Por isso, ele sabe que houve um erro de transmissão. Ele pode eventualmente pedir retransmissão ou simplesmente ignorar esse byte. Então, o bit de paridade permite que o receptor se defenda contra erros de transmissão, erros de recepção, né? Erros de glitches e ruídos. Para tentar se proteger um pouquinho contra os glitches, tá? A gente vai usar uma técnica chamada de voto de maioria. A técnica de voto de maioria também é conhecida como superamostragem da linha. Ao invés de coletar apenas uma amostra no centro do bit, a gente vai coletar 3 amostras próximas umas das outras, de tal forma que eu consiga me proteger contra glitches esporádicos de curta duração. Então suponha que nesse caso onde houve um glitch forte aqui no meio do bit, eu tenha 3 amostras disponíveis.
E aí, por maioria, eu vou ter 1, 0 e 1. Como eu tenho uma maioria de 1s recebidos, eu vou induzir que o bit enviado nesse período aqui foi o 1 e não o 0. Então, de certa forma, eu me protejo contra glitches esporádicos de curta duração. É claro que se esse glitch demorar muito tempo para voltar ao normal, nem o voto de maioria consegue proteger. Mas, em geral, essa é uma técnica bastante usada para se proteger contra eventuais esporádicos glitches de comunicação. Então, nesse caso aqui, apesar de ter tido um erro de comunicação, a palavra recebida foi exatamente a mesma que foi transmitida. Mandei o B5 e recebi o B5 normalmente. O que a gente percebe, então, é que o voto de maioria protege contra glitches de curta duração. O que eu queria que vocês entendessem é que a técnica de voto de maioria ela não é um contraponto à técnica de paridade. As duas elas podem se complementar. Eu posso usar as duas técnicas, inclusive fazer voto de maioria no bit de paridade também. Em geral, os dispositivos UARTs todos usam voto de maioria para se proteger contra glitches. É quase que um padrão, tá? Usar bit de paridade ou não é bem opcional. Depende principalmente do canal de comunicação que você quer transmitir os dados. Se for um canal muito ruidoso, com muita possibilidade de erro, é bom botar pelo menos um bit de paridade. Se não for o caso, aí o bit de paridade ele reduz um pouco a taxa efetiva de comunicação de dados. Então, muito frequentemente a gente opta por não usar o bit de paridade. Mas agora que vocês sabem o princípio de funcionamento, vamos ver na nossa aulinha síncrona como que a gente implementa um dispositivo UART, receptor e transmissor. Resumindo então o que a gente viu na aula de hoje, o UART é um dispositivo e não uma interface, é um dispositivo de transmissão e recepção em comunicação assíncrona, ou seja, sem o clock. A gente viu que o start e o stop são marcadores de início e fim, e o start quebra o silêncio da linha, levando a linha para zero no período de um bit, e o stop, a gente pode ter até 2 stops, né? Retorna a linha para o estado ocioso, ou seja, leva o bit para o valor 1, leva a linha para o valor 1, para garantir que depois, numa próxima transmissão de um byte, a gente tenha um novo start bem marcado, bem definido. O baud rate é um acordo, né, entre o transmissor e o receptor, e ele é a taxa de comunicação, então é 1 sobre o período do bit, dado em Hertz, tá? E a paridade, se você quiser adicionar a paridade, ela pode ser a paridade do tipo par ou ímpar, e essa paridade permite detecção de erros e protege contra glitches e, eventualmente, frequências de comunicação diferentes. Mas quando as frequências são diferentes, o erro mais comum visualizado é erro de formação de um frame. Então, na hora que era de se esperar um stop, às vezes não vai acontecer um stop. Então, isso aí é erro típico de diferença de frequências entre transmissor e receptor. E por fim, voto de maioria, uma técnica que protege a comunicação contra glitches de curta duração. Então é uma técnica bastante usada, muito frequentemente usada e é bastante importante para garantir uma comunicação bem sucedida. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Nos encontramos daqui a pouquinho na nossa aula síncrona. Até loguinho!